Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria aqui de debater esse PL 679, que trata da lei complementar, da lei federal complementar 173, infelizmente aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, pelo Bolsonaro. É uma lei, senhor presidente, que embora tenha algum mérito no sentido da renegociação das dívidas dos estados, mas, na verdade, é uma lei, essa lei 173, uma lei contra os trabalhadores, contra os servidores públicos do Brasil, os municipais, os estaduais e os federais, porque essa lei, senhor presidente, tem embutida dentro dela, não o PL aqui 679, mas a lei 173, a lei federal, né, que está dentro do projeto. Essa lei congelou os salários de todos os servidores do Brasil até o dia 31 de dezembro de 2021, né, congelou os reajustes, as reposições das perdas inflacionárias, congelou a evolução funcional, congelou o quinquênio, a sexta parte, a licença-prêmio de todos os servidores, né? Afrontando, inclusive, o pacto federativo, afrontando, por exemplo, aqui em São Paulo, o Estatuto do Funcionalismo Público Estadual, que é uma lei de 1968, que tem todas essas garantias aos nossos servidores, que é uma lei que tem que ser alterada, essa lei, porque ela tem muitos artigos ainda que representam um entulho autoritário da época da ditadura militar, mas nessa parte não, tem esses benefícios que foram conquistas históricas dos nossos servidores, quinquênio, sexta parte e licença-prêmio. E essa lei do Bolsonaro, essa lei complementar 173, ela congela, né? E o governo, quando estourou a pandemia, elogiou o trabalho dos servidores da saúde, da segurança pública, daqueles que estavam mais à frente no primeiro momento do combate à pandemia, de dar assistência à população nos hospitais, enfim, e disse que esses servidores não seriam penalizados, e foram penalizados. O governo traiu os trabalhadores da saúde, traiu as enfermeiras, deputado Barba, traiu os médicos, os servidores da segurança pública, todos foram traídos, os bombeiros foram traídos pelo governo Bolsonaro, que sancionou essa lei, lei complementar 173, um golpe nos trabalhadores, né? Já é uma reforma administrativa disfarçada, na verdade. Então, só que nós estamos tendo vitórias aqui em São Paulo, tanto do ponto de vista municipal, quanto também do ponto de vista estadual, com várias ações suspendendo, pelo menos, o congelamento dos quinquênios, da sexta parte e da licença-prêmio. Nós temos várias decisões judiciais de primeira instância, porque, primeiro que essa lei 173 não pode congelar os benefícios e, sobretudo, a evolução funcional, a progressão das carreiras dos servidores, porque ela fere, aí sim, o princípio do pacto federativo, né? Ela quebra, essa lei, a autonomia dos municípios e dos estados, ela não pode fazer isso. Segundo, senhor presidente, que a lei nem deixa claro que tem que congelar a evolução funcional. Aí, isso fica por conta, né, dos governos estaduais e municipais, de alguns deles, que é o caso de São Paulo, que é sempre mais realista do que o rei. O PSDB, historicamente falando, todos sabem disso, e faz parte do DNA do PSDB, sobretudo aqui em São Paulo, essa política de ódio contra os servidores públicos, contra os trabalhadores e as trabalhadoras dos serviços públicos. Essa tem sido a prática histórica do tucanato, do tucanistão aqui no nosso Estado, né, atacando sistematicamente os nossos servidores em várias frentes. E, logicamente, que o governo se aproveita da situação
da Lei Complementar 173 para aprofundar essa retirada de direitos que foram conquistados. Então, existem ações judiciais em primeira instância aqui para os servidores da Prefeitura de São Paulo, uma que saiu recentemente, que foi por conta do ingresso de uma ação do Sindicato dos Auditores Fiscais da Prefeitura. Esse sindicato conseguiu uma vitória importante, através do advogado que entrou com a ação. Aqui em São Paulo também as entidades conseguiram, as entidades representativas, sobretudo do Magistério, a POSP, a UDEMO, o CPP, a PASE, as nossas entidades também conseguiram, tudo em primeira instância, mas por conta disso, senhor presidente, aproveitando as argumentações e as justificativas feitas pelos, sobretudo, aceitas pelo judiciário, pelos juízes, eu apresentei um projeto de lei disputando a interpretação da Lei Complementar 173 para garantir que não haja o congelamento dos quinquênios, da sexta parte e da licença-prêmio para os nossos servidores. Não pode. É um absurdo congelar a evolução funcional dos nossos servidores. Até porque os nossos servidores já estão, historicamente, com os salários arrochados, defasados. Nesse ano de pandemia, então, vários benefícios foram retirados dos nossos servidores, que tiveram que trabalhar em dobro, fazendo trabalho remoto, sobretudo os nossos profissionais da educação, as nossas professoras e os nossos professores, né, que continuam trabalhando muito no trabalho remoto, né, atendendo as famílias, as crianças, atendendo a burocracia da diretoria de ensino. Os nossos professores estão cansados, já estressados, né, porque não tiveram as condições ideais para fazer esse trabalho, não tiveram apoio governamental, não tiveram acesso aos computadores, à banda larga, nada. Tiveram que improvisar em suas casas, né, mini estúdios, enfim, para conseguir se comunicar minimamente com os nossos alunos, que também não tinham as condições adequadas e continuam não tendo, porque os governos não disponibilizaram para os professores e para os alunos os computadores, os celulares inteligentes, a banda larga, nada disso foi disponibilizado. Só agora, no final do ano, que o governo lançou um programa pro forma de compra de computadores para os professores, mas o professor tem que comprar primeiro e depois o Estado, em tese, vai devolver para ele em 24 prestações, em 24 meses. Né? Eu até já mostrei as contradições desse projeto. E se o professor faltar, tiver falta injustificada, o governo não paga mais. Deixa o professor na mão com a dívida da compra do computador. E para os alunos, nada de computador, nada de banda larga. Então, senhor presidente, os nossos servidores já estão sendo injustiçados há muitos anos, principalmente aqui no estado de São Paulo, e agora foram, né, os nossos aposentados e pensionistas tendo esse nefasto e criminoso desconto, esse confisco, que eu digo que os servidores aposentados e os pensionistas estão sendo assaltados à mão armada em praça pública pelo governo Dória, nessa questão do confisco, por conta da reforma da Previdência que foi votada pela base do governo aqui na Assembleia Legislativa, que abriu espaço, que autorizou o governo, na prática, a fazer o confisco, a assaltar, a roubar o dinheiro dos aposentados e pensionistas, que ganham um salário mínimo. Um trabalhador que se aposentou com R$ 1.500 vai ter um desconto, agora foi premiado com desconto de 12%. Né? O governo inovou, o governo Dória, porque se já existia a nefasta reforma da Previdência, houve a reforma da Previdência em 2003, a reforma federal, que instituiu já a cobrança, o desconto para quem ganha acima do teto, que foi a emenda 41 do governo Lula, que nós fomos contra, e daí que vem, inclusive o PSOL nasce a partir desse enfrentamento contra a reforma da Previdência, mas que já é péssimo, e nós fomos contra, nós entramos com uma ação na Justiça, apresentamos projeto para revogar a emenda 41,
Mas o Dória conseguiu piorar ainda mais a situação, porque ele cobra, ele confisca de quem ganha abaixo do teto salarial do regime geral da Previdência, chegando a cobrar de quem ganha um salário mínimo. É um absurdo total. Mas o fato é que os nossos servidores já foram extremamente penalizados, estão sendo penalizados, e agora ainda tem essa maldita lei 173, senhor presidente, e que ela está tendo uma interpretação aqui pelo Estado de São Paulo mais realista do que o rei. Ela não fala, ela não coloca que tem que ter o congelamento do quinquênio, da sexta parte e da licença-prêmio. Então, essa interpretação é por conta do governo estadual. E é isso que nós estamos contestando no nosso PLC, no projeto de lei complementar que eu apresentei, o PLC número 32, que autoriza que o governo não siga esse tipo de interpretação, porque há brecha para isso na lei, e tem inclusive, repito, o nosso PLC foi construído, foi elaborado a partir do entendimento da própria Justiça, do Tribunal de Justiça, que já concedeu várias liminares aqui no Estado, na Prefeitura e no Estado, né, levantando esse congelamento, cancelando o congelamento. Logicamente que o governo recorre, aí tem toda uma disputa judicial, mas há bons argumentos para que esse debate seja feito aqui pela Assembleia Legislativa. Tanto é, senhor presidente, encerro a minha intervenção de hoje, dizendo que na semana retrasada foi publicado um ato administrativo do Conselho Estadual de Educação, concedendo a duas funcionárias do próprio Conselho de Educação a contagem de tempo para a evolução funcional, furando a Lei Complementar 173. E eu não critico, tá? A decisão do ato administrativo é uma decisão correta que nós defendemos, porém, essa decisão tem que ser estendida a todos os servidores do Estado de São Paulo. Então, por que duas servidoras do Conselho Estadual de Educação foram beneficiadas com o não congelamento desses benefícios do quinquênio, por exemplo, e toda a rede estadual, as nossas professoras, continuam com esses benefícios congelados? Qual que é a diferença? É estranho, mas aconteceu aqui numa publicação do Diário Oficial, que eu citei aqui no pronunciamento, e já pedi esclarecimentos para a Secretaria da Educação, para o Conselho Estadual de Educação. Então, e não quero que essa medida seja revogada, esse ato administrativo tem que ser mantido, mas tem que ser estendido a todos os servidores do Estado de São Paulo, que significa o quê? O fim do congelamento do quinquênio, da sexta parte e da licença-prêmio, senhor presidente. Então, eu queria fazer essas considerações em relação à lei complementar citada aqui no projeto de lei 679 do Executivo, que será debatido hoje. Então, nós defendemos a imediata revogação desses tópicos que eu citei da lei 173. Muito obrigado, senhor presidente.